Boa noite, minhas amigas. Há algum tempo que eu tô querendo gravar uns vídeos para ensinar algumas técnicas de artesanato. Resolvi começar. Vamos lá, peço desculpas se não tiver assim boa gravação, porque é minha primeira gravação, mas o importante é passar a técnica para vocês. Eu vou começar com pintura em gesso. Então, essa técnica é imitação de madeira. Muita gente pergunta como é feita e é uma técnica muito simples e muito fácil de fazer, com vários recursos. O material que a gente vai usar vai ser uma peça de gesso, um selador, que tem de várias marcas, betume, que pode ser esse betume da Judéia líquido, pode ser o betume em cera, pincel macio, todos os a maior parte dos pincéis que nós vamos utilizar é um pincel macio, uma trincha, um estilete, desses estiletes que a gente compra Julinho na 25 de março, que é super barato, tinta ocre e lixa. Eu gosto, aproveitando para falar em lixa, algumas pessoas perguntam como cortar a lixa. Então eu já deixei aqui uma lixa e eu uso uma régua de plástico velha, que eu acho que é o melhor meio da gente estar cortando a nossa lixa de uma forma prática, sem estragar material, ok? Então o primeiro passo que a gente vai fazer, deixa eu tirar as coisas aqui de cima, que eu não vou estar utilizando no momento, é limpar a nossa peça, limpar a peça de gesso. Quando a gente vai comprar a peça de gesso, a gente tem que procurar peças que tenham o mínimo possível de imperfeições. Mas normalmente a gente acaba encontrando bolinhas, rebarbas da própria forma que ainda ficaram na peça. Eu gosto muito de usar estilete para tirar os excessos. E as imperfeições mais baixas, eu uso a minha querida lixa para estar lixando a peça. Pega-se um pedacinho de lixa e a gente vai lixando a peça. Uma lixa 400 da Norton, é uma lixa nacional e é uma lixa fina, para que ela não crie também ranhuras no gesso. E aí a gente vai tirando, eu já dei uma boa adiantada na peça antes de começar o vídeo. E a gente vai tirando as imperfeições. E com a trincha, a gente vai varrendo, limpando, tirando esse pozinho que fica no material. Feito isso, a gente vai passar a seladora acrílica. Por que a seladora? Tem muita gente que pinta direto a tinta direto no gesso. Eu particularmente não gosto por achar o gesso muito poroso. Acaba que você tem que passar várias demãos de tinta e não fica tão legal. Então, passar a seladora acrílica não tem novidade nenhuma. Você coloca num recipiente, ela é a base de água, eu uso pincel seco, não uso pincel molhado. Eu vou molhar o meu pincel na própria seladora e vou passar no meu gesso, em todo ele. Vou prestar atenção para que entre no baixo relevo, para que eu não tenha surpresas nenhuma na hora de pintar o material. No caso da imitação de madeira, não é tão importante a seladora assim. Você pode até arriscar e ir direto com a tinta. Mas em outras técnicas que se aplica ao gesso, a ausência da seladora pode gerar problemas de acabamento. Eu vou parar um pouco para mim terminar de passar a seladora, ela secar e nós voltarmos novamente com a peça. Bom, eu já passei a seladora. Agora, se vocês observarem, eu não sei se no vídeo dá para ver com clareza, a peça adquire um brilho, como se ela tivesse sido envernizada, né? Então, ela já secou, a secagem é rápida, dá uns 20 minutinhos, pode ser acelerado com o secador, mas não há necessidade.
Agora, ao contrário da seladora, eu vou passar a tinta. E para tinta, a primeira coisa que eu faço é hidratar o pincel. Eu continuo usando os pincéis de cerda macia, eu hidrato, retiro o excesso de água e eu estou trabalhando com a tinta ocre. Essa tinta é tinta PVA, não é a tinta acrílica. Poderia ser usada a tinta acrílica sem problema nenhum. É que a tinta acrílica ela seca mais depressa e eu preferi usar ocre, mas não, isso é a escolha é livre, né? Então você vê com um pincelzinho, provavelmente com uma única mão, olha, ela dá uma excelente cobertura e eu já vou conseguir, olha, devido à seladora, fazer meu trabalho sem precisar passar uma segunda mão de tinta na minha peça. Eu vou parar, ó, sem precisar passar uma segunda mão de tinta na minha peça. Agora eu vou parar um pouco o vídeo e volto daqui a pouco já com a peça toda pintada. Ok. Então tá aqui, olha, a peça tá toda passada. Eu falo pra vocês que eu acabei passando duas mãos, porque eu achei que seria mais interessante. Eu vi alguns pontos que não estavam bem cobertos, eu achei por melhor passar duas mãos de tinta, tá? Porque é importante que todos os buraquinhos, todas as frestas, todo o baixo relevo esteja bem coberto. Então, por isso que eu parti para a segunda mão. Se bem que, como eu passei a seladora antes, mesmo não pegando a tinta, não iria dar tanta diferença, porque a seladora ela ia criar um efeito de continuidade da madeira. Aqui nesse pote eu peguei 5 partes de betume para 2 de água rasa. Coloquei, fiz uma pastinha, ó. Tá num vidro velho mesmo, porque betume, aonde você colocar ele, ele vai estragar, não tem jeito. Eu costumo deixar um pincel só pro betume, né? Mesmo a gente limpando o pincel, ele sempre fica feio, sempre tem uma aparência meio esquisita, assim, de trabalho. Bom, fiz essa mistura e eu vou para minha peça. Bom, venho com esse pincel, que é um pincel de cerdas duras, e vou passando na peça, olha. Imediatamente vocês vão perceber que ele já dá um aspecto de madeira na peça, né? Então eu vou por partes, pequenas partes, né? E eu venho limpando essa peça. Eu pego um pano velho e venho fazendo essa limpeza. Olha que bonito que vai ficando o efeito que o betume com a tinta ocre vai dando à peça. Ela vai parecendo realmente uma madeira. A quantidade que você limpa, a quantidade que você vai deixar de betume, isso é muito pessoal. Isso vai do gosto de cada pessoa, vai do gosto do freguês. Então, ó, tá vendo? Olha aqui no baixo relevo. Então, eu vou entrando com betume. Eu não preciso me apavorar em limpar, porque a água rasa e o betume tem um tempo de secagem legal. A área tem que ser pequena. Dá para você trabalhar limpando sem grandes problemas. Se por acaso vocês sentirem que secou com mais betume do que vocês querem, pode vir com um pano com um pouquinho de água rasa e ir limpando, não tem problema nenhum. Olha que legal. Eu quero fazer essa parte toda aqui com vocês filmando, para vocês verem que eu acho que essa parte é a parte mais importante desse trabalho. É a que vai dar o acabamento final, é a que vai dar a riqueza na peça. Olha que legal, que bacana. Eu tô com dificuldade de encontrar a localização da câmera. Confesso para vocês que eu não tenho muita prática nisso. Vamos lá. Agora eu vou fazer essa parte aqui de baixo. E é um trabalho bem gostoso de se fazer rápido. O tempo total do trabalho não chega a 2 horas.
Então, e tem um efeito bem bacana mesmo. Quanto mais baixo o relevo, mais trabalhada é a peça de gesso, mais bonito fica esse trabalho. Quando acabou, quando você termina o trabalho está pronto. Ele não precisa de verniz. O próprio betume já vai fazer o trabalho de verniz, de preservação da peça. Então isso é muito legal. E a secagem é rápida, né? Vocês estão percebendo que eu estou virando a peça e segurando em partes que já foram pintadas. Então, a secagem é rápida. Só que o pano que você usa para fazer essa limpeza é lixo, né? Não tem outra alternativa, a não ser que você venha usar para outros trabalhos em betume, mas não tem salvação. Por isso que eu pego um paninho bem velhinho mesmo, um trapinho. Preferi trabalhar com luvas, porque as unhas também acabam por ficar sujas, né? Olha como ele fica com um total aspecto de madeira. E olha, nessa junção aqui de cima, deu uma diferença de junção mesmo. Para não ter essa diferença, eu venho com betume, passo pano e tiro essa aparência, para que ele fique com a aparência total de madeira. Espera um pouquinho mais, ó, e tiro para que ele fique realmente com cara de madeira, que é o que me interessa, é o que nos interessa, aliás. E que o trabalho fique perfeito, que a pessoa olhe e ache que é um entalhe em madeira realmente. Se quiser usar um verniz, alguma coisa, pode também, não tem nenhum problema, mas não é necessário. Para quem não sabe, a coruja, ela é símbolo da sabedoria, e essa coruja aqui, ele tá sentada em cima de um livrinho. Estou acabando. Quero ver se eu tiro nesse sentido aqui, vai ficar parecendo mesmo um livrinho. Então, para que vocês vejam, olha, com 3 passos bem simples, que é seladora, tinta ocre e betume, nós conseguimos esse efeito de madeira, que deixa a peça muito bonita, e as pessoas jamais vão imaginar que isso aqui é gesso, de tão interessante que é esse trabalho. Eu agradeço a atenção de todos vocês, espero ter colaborado, e até o próximo vídeo. Um beijo no coração.